Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo à noite, né? Então, boa noite aí. Espero que vocês tenham passado a semana bem. Minha semana foi bem corrida, mas a gente, né? Enfim, a gente é brasileiro e é isso. Bom, espero que vocês tenham assistido a aula anterior. A gente falou ali um pouco de carboidrato, um pouquinho de lipídio. A gente falou, né, das funções dos lipídios. Hoje a gente vai estudar as classificações do lipídio e um pouquinho ali de proteína, tá? E aí semana que vem a gente faz uma revisãozinha de proteína e entra em enzimas. Deveria passar tudo isso hoje como está no planejamento, mas não porque vai ficar muito longo. E aí serão 3 conteúdos e vocês não vão gravar, ok? Então, para a gente já adiantar, a gente já viu as funções, né? Faz parte da membrana celular aqui, né? Com a bicamada de fosfolipídio, os hormônios, os transportes e os impermeabilizantes que a gente vai retomar hoje, tá bom? Então, as classificações dos lipídios. Classificação são os glicerídeos, cerídeos, esteroides e aí tem o colesterol, que é um esteroide, tá? Então, são só 3 classificações. O que são, né, os glicerídeos? Ai, já confundi, gente. Os que são os glicerídeos? Eles são formados por glicerol e ésteres de ácido graxos. Estou gravando essa aula pela segunda vez, tá, gente? Porque a primeira vez deu ruim ali. E vou falar de novo que eu tinha falado lá. Eu não vou ficar explicando o que é um ésteres para vocês, o que é éter, o que é isso, o que é aquilo, porque são coisas da química orgânica que vocês estão aprendendo junto, né? Vocês têm química orgânica também agora, desde o começo, então vocês já estão avançados ali e já estão se familiarizando com esses nomes. Então, assim, não vou ficar, né, ampliando, porque senão a gente entra numa aula totalmente de química, tá? E ali a intenção é ser a biologia mesmo, embora seja bioquímica, tá bom? Então, assim, se vocês tiverem dúvida com o que é um ésteres, com o que é um éter, vocês mandem mensagens no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo no meu WhatsApp ou no grupo lá que a gente explica. Não deixe para levar isso para a monitoria, porque vocês vão esquecer, vai acumular muitas palavras e aí fica difícil de vocês gravarem depois e aprenderem depois, ok? Então, pausa o vídeo, se tiver dúvida, já manda lá o que é um ésteres que eu explico, o que é um ácido graxos que eu explico, ok? Os principais são triglicerídeos, ou seja, tri vem de 3, glicerídeos, ou seja, 3 glicerídeos. Uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácido graxo, ok? Onde são encontrados? O que são glicerídeos? Óleos e gorduras. Sim, o óleo que você usa na sua casa é um glicerídeo, ok? Quando a gente mistura o glicerol e o éster, a gente vai ter uma reação de saponificação. Sim, saponificação vem de sabão. E isso é o que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou que já deve ter feito, ou já deve ter visto alguém fazer, né? Que você pega lá o óleo usado, coloca ali a soda cáustica, coloca o álcool e tem gente que coloca um desinfetante para ficar cheiroso, mexe bem, deixa depois descansar uma semana, 3 dias, não lembro, certo? E a gente tem sabão. Sim, então saponificação vem do sabão. Quando a gente mistura glicerol e ésteres, e aí a gente vai gerar gliceróis e ácidos graxos. E aí essa mistura a gente vai ter o sabão, ok? Esse sabão, gente, só curiosidade, tá? A reação de saponificação ali. Falou saponificação, vocês já sabem que é sabão. Já vem sabão na cabeça, tá? O papel do glicerídeo é reserva energética, ou seja, uma reserva de energia mesmo. O próximo, cerídeos. Quando a gente fala de cerídeos, já vem ali um pouquinho ali, bem no fundinho de cera. Isso mesmo, cerídeos são as ceras. Então, pode ser a cera do seu ouvido, pode ser a cera dos animais, que tem nas asas dos animais, as ceras que tem nas folhas dos frutos, ok? Mas aqui o álcool, né, que compõe o glicerídeo, o cerídeo é diferente, né, do glicerol que a gente tem lá no glicerídeo, tá? São de origem vegetal ou animal e tem função de impermeabilização, que é uma função do lipídio que a gente viu na semana passada. Como que tem essa impermeabilização? Essa impermeabilização forma, né, por meio dos cerídeos, tem nas asas dos animais, né, das aves e pássaros, e impede que esse animal ele caia quando ele se molha, né? Então, na chuva você vê os animais voando. Por que eles não caem? Por conta dessa impermeabilização. Essa cera que fica na
nas asas, impede que a água fique ali, né, e, entre aspas, ensope a asa do animal, tá? Então, presente nas asas e nas folhas dos frutos. Isso aqui vai impedir que o fruto ele transpire muito, né, e murche, né, no caso. Então, temos nas folhas dos frutos também, tá? Então, impede ali a desidratação, dizemos assim. Esteroides. Os esteroides a gente encontra eles associados a gorduras como os ácidos biliares, vitamina D, cortisona. Coloquei aqui, né, o cortisona ele é um hormônio que é produzido na glândula suprarrenais e tem a função anti-inflamatória. O cortisona é um remédio anti-inflamatório também, né? A gente vê aí, conhece mais como remédio, tá? Ácidos biliares a gente vai ver mais para frente em fisiologia, tá? Mas ficam ali na bile mesmo, enfim. Se vocês tiverem dúvida agora, pesquisem no Google ou manda pra gente no WhatsApp, tá? Vitamina D também a gente vai ver nas próximas semanas. Quando a gente termina ali proteínas, a gente já entra em vitaminas. E o colesterol? O colesterol, sim, ele é um esteroide. E a gente vai ampliar o colesterol aqui, tá bom? Então, como eu já disse, o colesterol ele é um esteroide e ele é um dos mais abundantes no nosso organismo, ok? Lembrando que o colesterol ele só é presente nos animais, os vegetais eles não têm colesterol, ok? Ele participa da formação da membrana celular, de alguns hormônios, né, a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, de sais biliares de novo, e etc. Faz a formação ali de muitas coisas. O seu excesso pode causar entupimento de artérias do coração. Isso aqui provavelmente vocês já sabem, já devem ter visto em algum jornal, né? Sempre tem reportagens falando ali do colesterol. E aqui eu trouxe, né? Então a gente tem uma artéria normal, como ela deve ser, com o seu fluxo ali, né, totalmente livre, e a gente tem uma artéria obstruída. Aqui esse amarelo é o colesterol ali, né, fixado e obstruindo a passagem, tá bom? E aqui a gente vai ampliar, né, os tipos de colesterol. Então, para serem transportados no sangue, eles formam lipoproteínas, que são, né, ali uma junção, né, de colesterol, triglicerídeos e proteínas. Então, lipoproteína é a junção de colesterol, triglicerídeos e proteínas. Essas lipoproteínas elas têm diversos tamanhos e densidades. E aí, né, com esses tamanhos e densidades, eles vão formar os tipos de colesterol. A gente hoje em dia tem três. O primeiro é o VLDL, que não é muito conhecido, assim, não cai muito em prova, mas o que vocês precisam saber mesmo é o LDL e o HDL. São os mais importantes, é os que caem nas provas. Então, não esqueçam deles. LDL, Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade, o mau colesterol. Então, gente, porém, né, como ele tem aqui, ó, uma baixa densidade, ele pode se prender às paredes dos vasos sanguíneos e é o que causa, né, cadê o slide anterior? O desentupimento, o entupimento, desculpa. Como ele tem uma baixa densidade, ele pode se prender, né, nas paredes. E aí, se ele se prende, aí vem outro, se prende, se prende, se prende, se prende, até que obstrui tudo e a pessoa morre. Tá? Dizendo assim o português bem claro mesmo. Então, o LDL é o mau colesterol. As pessoas costumam confundir aqui, porque aqui é low e aqui é high, tá? Então, não confundam, o LDL é o mau colesterol, que faz o que é ruim para as pessoas. A gente tem o HDL, que é o High Density Lipoprotein, ou lipoproteína de alta densidade, o famoso bom colesterol. O que que ele faz, né? Então, ele é uma molécula capaz de absorver os cristais de colesterol que estão depositados nas artérias. E aí, ele remove e transporta-os de volta ao fígado. Tá? E aí vai ter ali todo um trabalho, né, de eliminação das gorduras, dizemos assim. Tá bom? Então, o fígado ele faz a eliminação dessas gorduras. E por isso que ele é o bom colesterol. Então,
Então, o LDL é o ruim, porque ele vai se depositando na artéria. E o HDL, como ele tem uma alta densidade, ele vai pegando ali, né, as gordurinhas e leva para o fígado para ser detonado, dizemos assim, ok? Bom, gente, então, né, a gente acaba ali, né, a parte de lipídios. Qualquer dúvida, mande no chat. Às vezes eu falo muito rápido, às vezes falo muito devagar, às vezes eu como palavra, então preciso do feedback de vocês. Se a aula foi muito rápido, fala, professor, a aula foi muito rápido, não consegui entender nada, que eu explico de novo. Porque assim, gente, como eu tô sozinho, eu vou falando sem parar mesmo e vai. Eu já sou uma pessoa que fala muito rápido, né, e aí tô sozinho ali, vou rápido que eu não vejo. Na hora que eu vou ver, eu já gravei a aula e já falei super rápido e ninguém entendeu nada, tá bom? Então, por favor, mandem mensagem, fala, professor, a aula foi muito bom, a aula foi horrível, eu não entendi nada. Mandem porque a gente vai se aprimorando ali. Porque se a aula estiver ruim e vocês não falarem nada, aí eu acho que vocês estão gostando, eu acho que vocês estão aprendendo, quando na verdade vocês não estão aprendendo. Então, por favor, falem agora, porque dá tempo da gente consertar aí, beleza? Então, agora a gente vai para a nossa aula 3 e a gente vai ver sobre as proteínas. O mesmo slide da semana passada, né, gente? Que eu só mudei algumas coisinhas aí. Objetivos, o que são as proteínas e a classificação das proteínas, que é um conteúdo muito grande, dizemos assim. Então, separei só essas partes. Mas o que são proteínas? As proteínas, elas também são moléculas orgânicas e são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos, gente, eles vão se juntar um do lado do outro, eles vão fazer ligações, ligações, ligações e vão formar uma molécula gigante, entre aspas, que é a famosa proteína. Então, a menor forma da proteína é o aminoácido, assim como o monossacarídeo é a menor molécula, a menor forma do carboidrato, ok? Gente, esse AA são aminoácidos. Sempre que vocês encontrarem duas letrinhas As, em biologia, claro, em livros de biologia, em textos, significa aminoácidos, tá? Então, esses aminoácidos eles são unidos a partir de uma ligação peptídica por meio de uma síntese de desidratação. A gente viu síntese de desidratação na nossa primeira aula. O que é? A saída de uma água, ok? Então, a síntese de proteína ela ocorre durante o processo de tradução pelos diferentes tipos de RNA e ribossomos. Aqui a gente então tem dois aminoácidos, certo? E esses aminoácidos eles vão se ligar. Aí aqui a gente já tem, né, os dois aminoácidos ligados por meio de uma ligação peptídea que ocorre aqui. Ligação peptídea ou peptídica é a mesma coisa. Elas ocorrem aqui, causando ali, né, por meio de uma síntese de desidratação, ou seja, vai sair uma água, tá? Então, fez a ligação peptídea, saiu uma água por meio da síntese de desidratação, tá? A produção das proteínas, elas ocorre pelo processo de tradução. A gente sabe, né, a gente vai revisar, inclusive, que a gente tem RNA mensageiro, RNA transportador, RNA que faz, né, a tradução ali, e o ribossomo que faz a produção das proteínas. Tá bom? A gente vê mais sobre ribossomos em citologia e o RNA junto com o DNA em ácidos nucleicos. Então, não se preocupe que a gente vai falar isso de novo mais para frente. Ainda no que é. Os aminoácidos eles são classificados em dois. A gente classifica os em naturais e em essenciais. Naturais, gente, são aqueles que o nosso corpo ele produz automaticamente. Então, a gente não precisa fazer ingestão. Essenciais são o que a gente precisa ingerir por meio da alimentação, porque o nosso corpo ele não consegue produzir. Então, para a gente ter esses essenciais, a gente precisa comer alimentos que tenha. A gente, né, precisa ali fazer injeção de muitos alimentos para conseguir suprir essa demanda. Os naturais também são chamados de não essenciais, ok? Prefiro chamar de naturais, senão ele vai confundir aqui com essenciais. Mas aí fica a critério de cada um. A gente tem uma tabelona aqui. Vou mandar esse arquivo para vocês. Então, sim, a gente não vai ler, a gente não vai ver, né? Mas vocês deem uma olhada
porque é importante, né? Embora não caia todos, né, em vestibular, cai geralmente fenilalanina, que a gente encontra em bala, doces, essas coisas. Em outros lugares também, mas a gente tem bastante em bala, tá? E que a gente dá uma olhadinha, né, mais pra frente. Como a gente não tem tanto tempo, não dá pra ficar lendo e falando de símbolos, né, e tals. Aí a gente tem aqui a classificação das proteínas. A gente tem a primária, secundária, terciária e quaternária. As primárias, elas são sequência linear, ou seja, os aminoácidos formando, né, uma linha mesmo. Então, não vai subir, não vai descer, não vai vir para cá, não vai vir para lá, não vai formar tipo um DNAzinho, né? Não vai ficar nada, ele vai ficar reto, uma linha mesmo. Então, estrutura formada por uma sequência linear de aminoácidos. Então, a gente tem um aminoácido aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ok? Secundária. A sequência, né, de um aminoácido é pregueada. Exemplo, proteína beta-pregueada ou helicoidal. Exemplo, proteína alfa-hélice. Um exemplo, gente, de proteína secundária é a queratina e o colágeno. Eu não achei nenhuma imagem bonitinha da queratina nem do colágeno que desse para trazer para que vocês não ficassem confusos, porque é muita coisa numa foto só, porque são coisas grandes e aí vocês não iriam entender nada mesmo que se eu estivesse explicando. Se tiverem curiosidade, dê um Google aí que vocês acham fácil. Aqui a gente tem, né, uma proteína secundária, né? Então a gente tem a hélice alfa e a folha pregueada, tá? São os exemplos aí de proteína secundária. A terciária, a gente tem então, né, uma proteína, dizemos, secundária, só que aí a gente tem várias e uma em cima da outra, tá? Então é uma estrutura tridimensional, onde as proteínas elas dobram sobre si mesma. Então a gente tem aqui já um arranjinho, né? Ali, uma em cima da outra, né? Enfim. E a quaternária? A quaternária ela é formada pela junção de duas ou mais estruturas terciárias, como por exemplo a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína muito importante ali para o transporte. Tá bom? A gente vai ver também, né, na parte de sangue, é muito importante. Então, aqui, né, na imagem abaixo, coloquei as 4 classificações da proteína: primária, secundária, terciária, quaternária. Primária é linear, né, ou seja, linha. A segunda, a gente tem a hélice alfa, né, ou helicoidal, tá? A terceira, a gente tem a estrutura terciária ali, a gente já tem, né, 3 dimensões, né, tridimensional. E aí a estrutura quaternária, que aí a gente tem duas ou mais estruturas secundárias, né? Então a gente pode ver que está aqui, ó, e aqui. Ok, gente? Atenção! Aqui a gente vai falar de desnaturação da proteína e aí semana que vem a gente complementa com as enzimas, tá? Então, quando a proteína ela rompe alguma de suas ligações que dão um aspecto tridimensional de forma secundária, significa que ela sofreu uma desnaturação. Então, se você tem um rompimento nessa ligação tridimensional da forma secundária, você desnatura essa proteína. E aí, né, as proteínas primárias, isso é bom, sabe, por isso está em letra maiúscula, as proteínas primárias elas não sofrem desnaturação, tá, gente? Então, a maioria das desnaturações são irreversíveis, ou seja, não tem como você montar ali de novo, tá? Mas se alguma proteína ela manter a sua estrutura primária, então, ou seja, se ela não for danificada, a gente consegue reverter, né, essa desnaturação da proteína. O que afeta, né, a proteína? A temperatura e o pH. A gente vai estudar semana que vem as temperaturas, o pH ideal,
para que essa proteína ela não desmanche, tá? Quando a proteína, né, ela perde a estrutura, ela também perde a função. Então, perdeu a estrutura, perdeu a função. Uma proteína jogada fora, dizemos assim. Algumas funções são o transporte, né, hemoglobina, a defesa, anticorpos e etc. A gente tem o colágeno, que é estrutural. Então, sim, a temperatura aumentou, pH aumentou ou diminuiu, temperatura aumentou ou diminuiu, a proteína ela pode desmanchar. Tem um exemplo aqui da proteína, né, desmanchando. Então, a estrutura aqui tridimensional de uma cadeia proteica e a desnaturação. A desnaturação é essa proteína desmanchar e, entre aspas, ficar larga. Vocês estão vendo? Aqui ela está toda juntinha e aqui ela está toda separada. Se ela está separada, está desnaturada, ou seja, perdeu a função, perdeu a estrutura, perdeu a função. Uma proteína que não vai ajudar em nada, tá? E aí lembra, se ela falei certo, gente, se ela manteve a estrutura primária, a gente consegue reverter e ela consegue, né, ela pode voltar nessa estrutura aqui que é a da proteína mesmo. Caso contrário, se ela não manteve a estrutura primária, é uma proteína perdida e a célula ali, né, vão descartar essa proteína. Ok, gente? Se eu falei rápido, me desculpem. O WhatsApp agora está aberto para todo mundo, sempre esteve, né? O grupo também, embora agora estou trabalhando, né, ali de novo, então assim, o tempo está um pouco reduzido, pode ser que eu demore aí para responder, pode ser que eu responda só na parte da noite, mas sempre vou responder vocês, tá? Pode demorar, mas eu sempre respondo. Então assim, teve dúvida, pausa o vídeo e mande já no WhatsApp. Não deixe para a monitoria, porque a nossa monitoria, acho que a coordenação vai comentar com você sobre o tempo e tudo mais. E assim, pode ser que não dê tempo da gente passar exercício e tirar as dúvidas. E é sempre bom tirar a dúvida no momento que vocês estão aprendendo, né? Porque fica ali mais fácil de entender, ok? Então, obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Aceito feedback, gente, de todo mundo, sendo feedback ruim, sendo bom. Se for ruim, gente, é melhor ainda. Porque eu fico, então a minha didática não está sendo muito boa, vou mudar, tá bom? Se for bom também, eu vou ficar muito feliz. E é isso, pessoal. Tenha uma ótima semana aí e a gente segue junto, tá? Se hidratem, se cuidem e é isso, pessoal. Um beijo e até mais.